Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Vamos para um exemplo hoje de carga incremental, tá? Foi a solicitação da semana aí. Falando sobre carga incremental, ela é interessante porque na hora que você começa a baixar os dados do servidor, do seu banco de dados, ou mesmo em planilhas, né, que você tem diariamente, você não precisa pegar o total de dados todo dia que for fazer a carga no seu arquivo, tá? Você só precisa pegar aquela carga correspondente às datas que modificaram, ou né, os registros que modificaram, ou os registros novos que entraram, tá bom? Então, vamos aqui para carga incremental. Eu vou utilizar aquele meu arquivo de sempre, tá? É o arquivo que eu tenho utilizado, né? E vou pegar aqui as informações de venda, tá? Essa é a primeira carga que eu estou dando no meu aplicativo. Vou chamar esse arquivo aqui de vendas. Vendas. Então aqui. Essa aqui é a minha primeira carga. Nessa minha primeira carga, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar criando o meu primeiro storage, né? O meu primeiro QVD que tem a carga total desses aplicativos. É importante que você pense em uma maneira de criar um ID para cada registro, tá? Se seu banco já tiver um ID para cada registro, perfeito, você não precisa fazer mais nada, tá? Agora, caso não tenha, é bom, né, você criar um registro de ID para essa gravação, porque desse jeito você consegue eliminar os registros certinhos que precisam subir no seu futuro storage, tá? No seu futuro banco de dados. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho um banco pequeno, então eu não vou estar fazendo o storage safrado, tá bom? Então, eu tenho, para mim, no meu banco, a minha chave são esses 6 campos aqui, tá? Eu não tenho uma chave ID específica para cada linha. Então, eu vou criar a partir desses 6 campos aqui. O que eu tenho que fazer? Recomendo criar a chave que nem você tem o Auto Number Hash. O Auto Number Hash, ele cria chaves numéricas, tá? Mas essa chave pode se repetir, então você tem que criar uma chave que não se repita a cada um desses registros. O que eu recomendo é usar o hash 128, tá bom? Pode usar o 128 ou 256. O que a gente precisa passar é só os campos chave, tá? E exatamente na ordem que você for passar os campos chaves pela primeira vez, você vai ter que passar sempre, porque a ordem dos campos altera o resultado do hash, tá bom? Então é importante que você mantenha essa ordem aqui, tá? Bom, vou colocar aqui um chamado ID vendas, perfeito, vírgula. Aqui eu posso botar tudo na mesma linha, né, para ficar mais fácil a minha identificação, mas fica a seu critério aí, tá bom? A gente pode identar também, né, com parênteses, também é outra opção. Seguinte, temos aqui o meu ID de vendas criado, tá? O que eu tenho que fazer agora? Depois que eu definir a minha primeira carga, eu vou dar o store da onde vai ficar guardado esse vendas, tá? Então, store vendas into. Aí, bom, eu vou salvar nessa mesma pasta aqui, onde está o meu arquivo de exemplo. E eu tenho que salvar ele como QVD, tá? Então, salvar aqui vendas, QVD, propriedade do arquivo. Ok, então eu tenho aqui meu store de vendas. Vou dar um load. Ele vai salvar as 19.000 linhas, né? E vai salvar o meu arquivo store, tá? Perfeito? Então, salvei as minhas 19.000 linhas. A partir desse momento, eu posso trabalhar já com o meu QVD de vendas aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou comentar aqui e vou dar um load no meu QVD de vendas. Vou colocar aqui, ó. Chamar aqui vendas. É um arquivo mais performático, né, do Click. Então, vendas from. Aí vou pegar aqui o caminho e o QVD. Ok? Aí essa parte aqui eu vou comentar também. Então, a partir desse momento eu já tenho a minha base aqui, eu já tenho a parte trabalhada. Como eu tenho uma base de dados pequena aqui, não deu para ver o quanto evoluiu, mas passou de 5 segundos e um pouquinho para 1 segundo, né? Já caiu 5 vezes. E quando você tem uma base gigante, esse número dá uma diferença enorme.
Agora, para você fazer a carga incremental, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com essa tabela de vendas aqui, com esse vendas QVD, só adicionando linhas novas, tá bom? Somente adicionando linhas novas. O que a gente tem que fazer? Eu vou voltar aqui o meu load, tá? Esse aqui é o meu load, é minha busca no meu banco de dados, no meu banco de arquivos. E esse banco de arquivos ele é atualizado diariamente, tá? O que acontece? Agora chegaram vendas que modificaram as linhas e eu sei que é do ano de 2019, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui o meu filtro específico do ano, tá? Vou colocar aqui, where, ano 2019. Eu sei que as vendas de 2019 tiveram todas as linhas modificadas por conta de alguma ação X, etc, etc, etc. Deixa eu dar o exit script. Então, em vez daquelas minhas 19 mil linhas que eu tenho para trabalhar, eu tenho só 4 mil linhas, né? Eu tenho um pedaço daquele banco de dados que eu preciso trabalhar e atualizar. Para mim atualizar só esse pedaço do banco de dados, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui a minha carga, né, já resumida com filtro, e depois, aqui na minha carga de Store Vendas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o QVD de vendas, exceto os IDs que já existirem na carga incremental, na carga anterior, tá? Então, vou colocar aqui, ó, where not exist, e vou passar o campo aqui que é o ID de vendas, tá? É importante que o campo ele exista na sua carga incremental e no seu banco, tá? E outra coisa, aqui eu não estou utilizando concatenate, tá? Eu simplesmente estou considerando que na sua carga incremental você tem exatamente o mesmo nome e o mesmo número de campos que você tem na sua carga total, tá bom? Então isso aqui vai fazer com que o clique concatene, né? Ele junte as duas tabelas, ele appende uma tabela embaixo da outra de forma dinâmica e rápida, tá? Sem dar o concatenate. E depois a gente vai dar o store de vendas aqui, né? A gente vai estourar de novo o banco, a gente vai transformar em arquivo de banco de novo. Feito isso, vamos dar a carga de dados. Ó, ele vai trabalhar a nossa carga incremental, tá? Primeiro, e depois ele vai trazer a base otimizada. Ó, ele trouxe aqui o número de base otimizada, né? Juntando os dois, ele deu já os 19.998 linhas, tá? Aí salvou o aplicativo. Esse aqui é o total de linhas, né, que entrou na tabela de vendas. Se eu pegar só a tabela de vendas de novo, então vou pegar aqui somente a tabela de vendas, vou comentar aqui o Store. Ó, eu vou ver que eu tenho o meu total de linhas, tá? Eu eventualmente tive alguma duplicação aqui de ID e ele baixou 4 linhas, tá bom? Então eu tenho aqui a minha base completa de 19.996 linhas, tudo bem? Dessa forma aqui, muito mais rápido. Eu só vou precisar trabalhar os dados que são novos ou então dados que eu não tenho ainda, tá? Supondo que eu tenho uma carga diária e entra a linha de dados novos e eu preciso marcar isso pelos dados novos. Então você pode filtrar aqui no seu where, por exemplo, where data, e você pode colocar, não sei, today-1, que seria o dia de ontem, tá? No meu caso aqui ele vai vir 0, porque eu não tenho o dia de ontem nessa base, tá? No caso de carga zerada para cargas incrementais, vamos ver o que acontece. Então vou até deixar o store aqui. Ó, vou deixar o store. Em caso de cargas zeradas, ó, ele fez o arquivo venda, não encontrou nada, tá? E depois deu a carga na tabela de baixo. O que aconteceu aqui? Ele deu a carga de vendas, tá? E o where exist, ele continua funcionando. Esse campo, ele existe, né, na hora que você dá a primeira carga, só que ele vem vazio, ele passa a existir de forma vazia. Então, quando ele vai fazer a comparação com a base total, ele simplesmente sobe tudo, né, porque não tem nada para comparar, não tem nada que exista na carga incremental, então você vai conseguir subir sua base inteira, tá? Perfeito? Eu espero que tenha ficado claro aí essa parte de carga incremental, tá? Você só vai trabalhar com os dados novos ou modificados que você precisa substituir
no seu QVD completo, tá? Na sua base performática completa. E carga açafrada. O que eu falei de carga açafrada? Esse caso aqui, a minha base é pequenina, tá? Então não precisei fazer a carga açafrada. Mas é interessante você guardar o seu storage de forma safrado. Por quê? Às vezes, no load de dados dos seus aplicativos novos, você também não precisa recorrer ao QVD com a base inteira. Tá? Você pode recorrer aos QVDs que já estão safrados e você pode filtrar no path deles, né? Por exemplo, no caminho deles, ao invés de subir a base inteira. Tá? A carga açafrada, o que é? É simplesmente você pegar, né, o seu QVD e dar um store nele por data, por exemplo, né, que é o mais comum. Você dá um store nele por data. Então, eu sei que aqui, nessa minha base, eu tenho as vendas de 2019. Né? Então, vou dar um era aqui, ano 2019. O que eu vou fazer? Eu vou dar um meu store de vendas aqui de 2019. 2019, tá? Então, eu tenho meu store de vendas só de 2019. Eu também sei que aqui na minha base eu tenho, eu acho que 2018, se eu não me engano. Então, eu vou salvar o meu QVD de 2018. Então, vou dar um load de 2018. Tá? Ok, agora eu tenho 2018 e 2019. Nos aplicativos que eu vou trabalhar, o que acontece? Muitas vezes eu não preciso pegar 2 anos atrás, ou nem mesmo um ano atrás. Eu só preciso do ano vigente atual. Né? No caso dessa minha base, o ano vigente atual aqui está 2019. Então, o que eu faço? Eu vou dar um load, então vou vir aqui no ajuda, que é onde eu salvei, vou dar um load aqui das minhas vendas e eu vou customizar um pedaço do path, que é esse aqui 2019, tá? Esse 2019 ele passa a ser uma variável que eu vou trabalhando ela no script. Então aqui 2019, eu vou colocar ano carga, vou chamar ela de v ano carga, v ano carga, tá? E essa V ano carga, eu passo a trabalhar ela em algum pedaço anterior do script. Então, vendas. Então, V ano carga, vou dar um let aqui. Opa, let no lugar errado. Aqui, ó, let, V ano carga igual 2019. Aqui pode ser uma função, tá? Você pode colocar uma função, pode colocar o que você quiser. Por exemplo, a gente está em 2021. Então, eu vou colocar aqui o today, né? Year, menos 2, para dar o 2019. Desse jeito, quando a variável chegar aqui no meu caminho, ele vai estar marcando 2019. E quando eu for dar a carga de dados nos meus aplicativos, ele só vai pegar o ano atual, tá? De forma otimizada. Eu consigo filtrar isso no path, no caminho do arquivo, e não preciso ficar colocando where no meio da minha carga, tá bom? Desse jeito aqui é outro jeito de você performar suas cargas, tá? Além da carga incremental, salvar ela de forma safrada. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a dica do dia. Espero ter ajudado aí, espero ter compreendido como é que faz a carga incremental, tá bom? Nesse exemplo aqui, eu não utilizei chave, né? Eu precisei criar o meu ID, mas se você tiver um ID no seu banco, use o ID da linha que tem no seu banco. E é isso aí. Desejo a todos vocês muito sucesso e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!